presidente, demais vereadores, aproveitar também a oportunidade de falar na tribuna sobre esse momento que antecede a sessão solene da comemoração dos 205 anos da cidade. Primeiro, para trazer um pouco o currículo do cidadão emérito Diego Gouveia, que foi proposto por nós, que é um artista reconhecido na nossa cidade. Já foi ele responsável pela invernada artística do CTG Negrinho do Pastoreio, a equipe Zeca Zener, vice-campeão do Enarte, do Encontro de Artes de Tradição Gaúcha. Já foi também vitorioso várias vezes na escola de samba, Estação Primeira Dorial. Enfim, é um artista popular que nós quisemos homenagear até para servir de referência, né, para que as pessoas tenham como referência pessoas da nossa comunidade, artistas locais, que colaboram com a cultura popular, né, estão dedicados a essa cultura popular. Também queria aproveitar a oportunidade para fazer uma reflexão, que é sempre importante nesse momento que antecede o aniversário da cidade, sobre a questão social da nossa cidade, né? Nós somos uma cidade que teve seu apogeu lá atrás, na época da escravidão, na verdade. Se nós vamos olhar, Pelotas era o polo regional de produção daquilo que era o alimento básico dos escravos do Nordeste brasileiro. O charque era o alimento que nós mandávamos para o Nordeste para alimentar os escravos dos canaviais nordestinos, e de lá vinha o açúcar. Na volta dos barcos que levavam o charco, vinha o açúcar. E com o açúcar, Pelotas produzia os doces, famosos doces da nossa cidade. E essa situação histórica, que nos deu, naquele momento histórico lá, o apogeu econômico, entra em franco declínio a partir da abolição da escravatura. Claro que outros ingredientes vão estar presentes. Nós tínhamos aí, logo em seguida, o charque, que era a forma de conservação da carne que nós tínhamos até então. Depois foi substituída essa forma de conservação pelos frigoríficos. Então, como uma região do Pampa propícia à produção de gado, no primeiro momento, o aproveitamento se deu com o charque, no segundo momento com os frigoríficos, mantém a mesma base, que falou aqui antes o vereador Ivan, da pecuária nossa local, de grande desenvolvimento. E depois, logo em seguida, a indústria do charque e depois a indústria frigorífica. Tudo isso com a base lá inicial do trabalho escravo. E é importante nós lembrarmos isso, por quê? Porque grande parte, inclusive, dos belos prédios que nós temos na nossa cidade, foram construídos pela mão de obra escrava. E depois, mais do que isso, é importante lembrar, no momento em que o governo prepara a abolição da escravatura, ele faz um projeto, cria um projeto de colonização para brancos europeus, para o branqueamento do país. E concede, primeiro gratuitamente, e depois com facilitação financiada, terras para os sem terras alemães, terras para os sem terras italianos, que não tinham terra na Alemanha, que não tinham terra na Itália, para que eles pudessem vir para o Brasil, nesse projeto do governo imperial, que estava propondo já naquele momento um branqueamento no Brasil. Porque o Brasil, como todos sabem,
é hoje o segundo país em população negra no mundo. Só a Nigéria tem mais negros que o Brasil. Então, alemães ganharam terras, vieram para cá, e italianos também tiveram financiamento de terras. Nós tivemos a colonização alemã e italiana que prosperou. E o que aconteceu com os recém-alforriados trabalhadores brasileiros escravos? Não receberam 1 hectare de terra. Nada. Foram abandonados à própria sorte. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é importante ver ainda hoje, na nossa cidade, as regiões mais pobres da nossa cidade têm uma presença fortíssima, ainda hoje, daqueles alforriados que foram abandonados à própria sorte. Ainda hoje, se nós andarmos na periferia de Pelotas, a grande presença dos pobres pelotenses são afrodescendentes. São descendentes daqueles escravos que não tiveram nenhum apoio, nenhuma ajuda do próprio governo brasileiro, que preferiu ajudar as famílias sem terra alemães e as famílias sem terra italianas que estavam lá com dificuldades. Isso eu chamo a atenção porque aquele ponto de partida foi totalmente desigual. E ainda hoje repercute na nossa comunidade esse abandono. Ainda hoje, os serviços públicos que não são prestados a contento atingem mais fortemente essa população. Ainda hoje, nós estamos em dívida com esse contingente de pelotenses brasileiros que foram abandonados à própria sorte. Quando o Estado é ineficiente no serviço público, quando o Estado se retira e deixa de prestar um serviço de qualidade, atinge exatamente esse contingente que nós temos na periferia da cidade. Então, num momento como esse, de reflexão sobre a nossa história, eu acho que nós temos que pensar que a melhoria do serviço público, a qualificação em todas as áreas, principalmente na área da saúde, na área da educação, quando nós investimos e melhoramos o atendimento na saúde e educação, quando o Estado presta um bom serviço, ele ajuda os mais fracos, ajuda os mais pobres, ajuda aqueles que mais precisam do serviço público. E ainda hoje, é esse grande contingente que nós temos na periferia da nossa cidade, que precisa do apoio do Estado. E essas pessoas têm que estar atentas, porque o momento político que nós estamos vivendo é de retrocesso. Quando se fala hoje em retirada de direitos na área trabalhista, e por eufemismo chamam de reforma, na verdade é a retirada de direitos trabalhistas. Quando falam hoje em retirada de direitos previdenciários e usam o nome de reforma para dizer isso, os mais atingidos serão, de novo, aqueles que mais precisam. Essa população que, historicamente, veio já sacrificada por, não décadas, mas centenas de anos, são mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Isso deixa marcas profundas em toda a comunidade, seja na comunidade que é afrodescendente, seja na comunidade daqueles que foram os escravocratas. Como dizia Darcy Ribeiro, a escravidão no Brasil foi a mais duradoura que teve no Ocidente. Foi o país que, por último, se libertou dessa chaga. Mas deixou marcas em nós. Deixou marcas em nós. Ainda hoje, dizia Darcy Ribeiro, muitos administradores, a classe dirigente brasileira, ainda hoje é insensível com relação ao destino dessa população descendente dos escravos. Ainda hoje não se identifica com eles. Ainda hoje trata o trabalhador brasileiro como se fosse escravo. E os projetos que nós estamos vendo do governo do PMDB, apoiado pelo PSDB, chamando de reformas, é exatamente isso que dizia o Darcy Ribeiro. Uma falta de sensibilidade
com a população. Eles não consideram, na verdade, o trabalhador brasileiro como digno de uma legislação ocidental moderna. Eles querem ver mesmo o nosso trabalhador escravizado. Atentos, trabalhadores brasileiros. Reajam. Entrem nas redes sociais, participem das mobilizações, porque se não reagirem, quem vai pagar, mais uma vez, vai ser a população mais pobre, e grande parte dela afrodescendente. Obrigado.